Olá, me chamo Clesley. O que vou relatar aqui é uma história verdadeira e foi contada pelo meu avô em um certo dia que fui passear na fazenda dele. O ano era de 1985. Naquela época ele tinha 56 anos de idade. Ele era casado com a minha avó. Ele disse que tinha um mercado, que ele trabalhava como entregador de mercadoria nas casas da região. Ele também disse que o patrão dele era muito rigoroso e não perdoava um só dia que um trabalhador faltasse ao serviço. Um certo dia, meu avô teve que faltar no trabalho, pois ele foi levar o meu pai no hospital, pois o meu pai estava com febre e enjoado. Meu pai, naquela época, devia ter seus 12, 13 anos de idade. Meu avô ligou para o patrão dele, avisando que não poderia ir trabalhar naquele dia. O patrão dele concordou em deixar ele faltar, com uma condição: que se tivesse uma entrega no dia seguinte, seja qual fosse o horário, ele teria que ir fazer para compensar. Meu avô concordou e foi levar o meu pai até o hospital. Após a chegada do hospital, meu avô chegou com meu pai e foi comer alguma coisa, e depois foram dormir. No outro dia, meu avô acordou às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Chegando lá, o patrão dele já foi logo lembrando de que se houvesse alguma entrega de mercadoria, seja qual fosse o horário, ele teria que entregar. Meu avô apenas disse que tudo bem, que ele não precisava se preocupar, pois ele entregaria seja qual fosse o horário. O dia foi tranquilo, não teve muitas entregas naquele dia, o que deixou meu avô mais tranquilo, pois talvez ele não precisaria de entregar mercadorias fora do seu horário padrão. Meu avô foi para casa por volta de 11 horas para almoçar, e por volta das 14 retornou ao serviço. Quando estava prestes a escurecer, ele estava se preparando para ir embora, pois era o final do expediente. E foi nesse momento que o patrão dele disse que havia recebido uma ligação de um cliente que morava em um povoado vizinho, a cerca de 18 quilômetros de distância. Naquele momento, meu avô mudou a cara de felicidade para desânimo, pois estava cansado e queria ir para casa. Mas mesmo assim ele foi, afinal ele tinha prometido ao patrão dele. Meu avô pegou a moto de entrega e foi para o tal povoado. Meu avô quase sempre que ia sair à noite, levava com ele um revólver para se proteger de qualquer coisa fora do normal. Ele estava seguindo o caminho até aquele povoado. Meu avô já estava no meio do caminho, quando começou a dar uma chuvinha muito fraca. Meu avô, pensando que a chuva não ia passar daquilo, continuou o caminho. Mas não demorou muito, já estava chovendo muito forte, e não daria para continuar o percurso de moto, ainda mais naquela estrada de terra. Ao longe, ele conseguiu ver uma casa velha, que estava abandonada há muito tempo, pois os antigos donos tinham se mudado para a cidade. Mas o detalhe é que aquela família se mudou para a cidade, pois haviam relatado que havia um grande animal rondando aquela região.
Meu avô sabia dessa história, mas mesmo assim, foi se proteger da chuva dentro daquela casinha. Chegando na frente da casa, ele percebeu que tinha marcas de garras na porta e também nas janelas. E além disso, um cheiro de podre saía de dentro da casa, como se algo tivesse morto ali há muitos dias. Meu avô não entrou na casa por conta do mau cheiro. Era impossível ficar lá dentro. E decidiu ficar na varandinha até a chuva passar. Ele pegou a mercadoria de cima do caixote da moto e colocou na varanda para não molhar, já que a maioria das coisas que tinha era biscoito, farinha, entre outras coisas que se molhasse estragaria. Nesse momento, meu avô olhou para o relógio do bolso que ele tinha e já era 10:30 da noite. O cheiro de podre que vinha de dentro da casa começou a ficar cada vez mais forte. Meu avô ficou tão encafifado com aquilo que resolveu entrar na casa para ver o que era que estava cheirando tão mal. Essa foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Estava tudo escuro e meu avô ligou a moto bem no rumo da porta para iluminar dentro da casa. E quando ele olhou para dentro, ele viu penas de galinhas e pedaços de diversos tipos de animais em decomposição, além de que o chão estava manchado de sangue. Existe a lenda de que lobisomens só se transformam em noites de lua cheia, mas naquela noite era lua nova, e mesmo assim brilhava com intensidade no céu, o que deixava bem mais fácil de enxergar o lado de fora da casa. Meu avô ficou assustado com o que tinha acabado de ver, mas ficou firme, com a mão tampando o nariz, e continuou a explorar a casa. Ele queria achar mais coisas no meio daquela bagunça. Quando chegou até a cozinha, viu uma camisa e uma bermuda jogadas no chão. Quando ele se aproximou das roupas, que estavam jogadas bem em frente à porta da cozinha, que dava para os fundos da casa, meu avô fez uma coisa que o deixaria em choque. À porta da cozinha havia uma pequena fresta, e meu avô olhou por essa fresta. Quando ele olhou, a poucos metros da casa, havia uma criatura realmente pavorosa. Meu avô diz que aquela coisa andava sobre 2 patas e era muito alto. Aquela coisa estava arrastando uma ovelha ou um bezerro com uma das patas. Aquela coisa fazia uns sons muito estranhos. Era como se fosse um rosnado de cachorro misturado com os sons de um porco. Meu avô não tinha dúvidas. Aquilo era um lobisomem. Ele foi logo pegando seu revólver na cintura, mas com todo aquele medo que meu avô estava sentindo, acabou se atrapalhando e deixando o revólver cair no chão. O que chamou a atenção da criatura, e olhou em direção à porta da cozinha.